sou a professora Lucília Lopes, aqui com uma roupa bem escura para contrastar com os estúdios da Multirio. Novamente aqui com esses cachos em desalinho para te provocar uma reflexão que seja ao menos, como já é o nosso costume semanal. Muitas vezes, para entender um poema ou um texto, precisamos exercitar a nossa humildade. Deixar quem somos hoje de lado e nos colocar como simples observadores, espectadores silenciosos do tempo e espaço em que esse texto foi escrito e o provável motivo da necessidade de o deixar registrado. Existe uma música da banda santista Charlie Brown Jr., onde o compositor chorão, poeta de uma geração, cita uma frase que passa despercebida ou até incompreendida para os dias de hoje. Ele diz essa frase de uma forma quase que um desabafo típico da revolta da juventude, quando se vê coagida a cumprir um protocolo que não faz sentido algum. Na canção Eu Não Uso Sapato, ele faz duas afirmações bem pertinentes para a época em que ele vivia. Olha quais são as duas frases na sequência. Eu não sei fazer poesia. E a outra. Eu odeio gente chique. Eu não uso sapato. Bem, a primeira afirmação pode se referir à cobrança de ser um letrista de uma banda que, na época, estava em ascensão. É muito comum quando outras pessoas começam a julgar arbitrariamente e muitas vezes sem nenhuma base ou preparo para isso, o ofício de quem se destaca. Pode ter acontecido inúmeras vezes com alguém sem a validação de uma formação regular ou sem o refinamento poético que se é cobrado dos autores que ainda não sabem que são brilhantes. É comum na história percebermos que quem é genial costuma passar por períodos de insegurança no ofício que escolheu para exercitar. E quando é questionado de maneira maldosa, tende a fazer um exercício de autoavaliação e não se reconhece tão bom, sendo que a história posteriormente prova que era muito mais do que a sua época o definia. Hoje, isso se passa publicamente e aos olhos e registro de todos. Mas há algumas décadas atrás, só conseguíamos perceber isso analisando a obra completa e a biografia do escritor. Mas, voltando ao ídolo de uma geração, chamado Alexandre Magno Abraão e conhecido como Chorão do Charlie Brown, além do questionamento literário por se tratar de um autor de canções para os jovens, a frase que dá o título da música, Eu Não Uso Sapato, nos leva a pensar o que ele quis dizer com isso. Qual relação entre essas duas frases? Na época em que o Chorão escreveu essa música, não só a cidade que ele morava, por ser uma cidade de praia, mas muitos lugares tinham um hábito que hoje é difícil de explicar, mas que naquela época fazia sentido para determinado segmento da população. Os lugares que estavam na moda para se frequentar à noite tentavam selecionar os frequentadores pelo sapato. Quer dizer, deixavam uma placa na porta informando que só seria permitido entrar se estivessem usando sapatos. E olha que os seguranças tinham a missão de fazer essa regra ser cumprida e faziam, hein? Essa regra era bem questionável, porque, pensa comigo, se fosse uma mulher e estivesse de sandálias, isso era considerado sapato? Já na época, existiam tênis caros e importados,
Mas não era tão comum a população em geral ter acesso a certas marcas e modelos. Por isso, o tênis também era considerado sapato? Não, não era. Não se estivesse nos pés de um homem. Mas uma mulher usando um Keds, um tênis estilizado, não encontraria problema nenhum em entrar. Mas então, qual o objetivo real dessa regra? A princípio, pode parecer que era um sinal bem explícito de que chinelos de praia ou o famoso pé de chinelo jamais seria aceito em um lugar onde até os seguranças utilizavam terno. Depois, poderia estar implícito nessa regra o histórico da sociedade estabelecida na época. Quem as organizava, ou seja, pessoas de outra vivência e de outra geração, eram responsáveis por organizar esses padrões sociais. Quando o Chorão tinha lá os seus 20 anos, um pouco mais que isso, quem organizava as regras da cidade em que ele vivia, e principalmente da sociedade que precisava ser aceita para ser respeitada, eram pessoas muitas vezes da década de 60 até 70, que tiveram uma criação bem machista e pouco arejada aos novos ventos democráticos que começavam a romper a história do país inteiro. Não seria raro que o poeta do skate, com o seu comportamento e suas percepções tão à frente do seu tempo, se deparasse com um normativo estabelecido social tão ultrapassado e autoritário que resultava em regras como essa que estamos observando aqui. Talvez poderíamos chegar à conclusão de que a placa proibida a entrada sem sapatos queria dizer homens responsáveis, na maioria pelo pagamento da conta, só serão aceitos com um traje que nos convença que ele é importante ou responsável financeiramente. Por isso, não vai causar tumultos, nem brigas, nem vai deixar de pagar. E ainda vai seduzir mulheres bonitas que vão querer estar aqui também para juntos resultar numa bela foto do local, que poderá sair na coluna social da cidade ou talvez até na da capital, o que será bom para os negócios financeiros e também para os comércios locais. Será que era isso que estava implícito nessa regra? Fato é que os rapazes que não tinham sapatos no estilo anos 60, aqueles de casamento, geralmente na cor marrom ou preto, se sentiam bem excluídos nos lugares famosos da modinha daquela época. Assim como o nosso inspirador poeta do skate, vários poetas de diversas épocas deixaram registrado as angústias de se sentir à parte do suposto lado bom da vida ou do lugar em que viviam. Estar do lado marginalizado do que é considerado adequado a um determinado grupo que dita as regras de um lugar e época é mais do que ser anônimo. É ser excluído ou até mesmo julgado como o erro que não se deve seguir. Hoje é bem provável que você conheça a música ou outras do músico que eu citei aqui e certamente não imagina quem inventou essa regra tão adotada aí nos anos 80, nos 90 também. Infelizmente, geralmente só descobrimos que estávamos certos e à frente do nosso tempo quando tudo isso vira passado, vira história. Por isso, talvez não seja tão necessário assim perder tanto tempo se revoltando com o que não faz sentido para você hoje. Sejam regras ou julgamentos sociais que nos fazem sentir menores do que outras pessoas, ou pior ainda, nos fazem sentir invisíveis,
ou até mesmo parte do erro. Esse sentimento não pode nortear a vida, nem destruir os planos de ninguém. Esse sentimento não pode ser o ponto de partida para nenhum tipo de fuga mental e nem física. Se for possível lutar, denunciar ou até mesmo alterar regras que se baseiam em injustiças ou que estimulem a humilhação social de um grupo, que sejamos protagonistas dessas lutas, sim. Mas se essas lutas custarem nossos sonhos e a identidade de quem ainda nem reconhecemos que temos, que sejam ignoradas e colocadas no lixo da sua existência, porque a história vai se encarregar do resto, acredite. E se não for possível nenhuma coisa nem outra, registre os seus sentimentos em lindos textos. Quem sabe eles não vão virar música, roteiro de cinema, até poesia. Ou invente suas próprias placas. Se o passado, não tão distante assim, teve gente inventando placas esquisitas, invente as suas hoje também, mas com um propósito bem construtivo. Que tal fazer a sua própria placa? Para isso, selecione aí uma base firme, que pode ser uma madeira fina, uma placa de papelão, enfim, ou mesmo um papel colorido para ser colocado em um porta-retratos posteriormente. Que tal, hein? Desenhe palavras nessa placa que formem uma regra especial para a vida de todos, em qualquer tempo e lugar. Algo que faça você e quem ler se lembrar do que realmente importa para a vida nesse planetinha aqui. Imagine a sociedade como um todo e qual regra devemos seguir de maneira fiel para o bem de todos. Transforme essa placa essencial da vida em uma imagem para que possa ser compartilhada ou até mesmo arquivada aí no seu arquivo especial das coisas que realmente importam. E antes de eu me despedir aqui, vem ver como é que eu fiz esse lettering, inspirado na revolta do poeta do skate, que ao contrário do que ele disse na música, hoje sabemos que sabia sim fazer poesia e mais que isso, sabia ser original e muito inspirador. Confere aí. Você consegue não se sensibilizar com a causa de outra pessoa ou com as questões de outra época que não é a sua? Ficar alheio ao que o outro considera importante em uma época anterior à nossa pode ser a base das questões que nos assombram hoje. Quem sabe o passado não traz respostas para o nosso hoje?
Pense nisso e me encontre aqui na próxima semana. Tchau.